Amém. Eu vou pedir só vocês um pouquinho aqui, só para me pegar o carregador do notebook, senão ele vai desligar. Só um minutinho. Prontinho. Eu queria que alguém orasse para a gente começar esse tempo. Quem pode orar, por favor, fazer uma oração para a gente ter um estudo? Alguém aí abre o áudio, faz uma oração aí para a gente. Muito. Meu Pai, obrigado por este momento de estar aqui com os meus irmãos, estar conectada com pessoas de vários locais. Obrigado por essa palavra, que o meu coração venha estar aberto para receber a correção, para receber, me dar um entendimento para cada um de nós. Amém. Igualmente também para o coração do meu esposo, da minha amiga Lilian, que está lá nos Estados Unidos, que ela possa ter uma bênção nas nações, para Campolina, que vai Amém. falar a palavra conosco, obrigada por estar aqui, que seja uma bênção e que o Espírito Santo, que é derramado nos nossos corações, venha se manifestar através da vida da Campolina, amém? Amém, amém. Muito obrigada. Glória a Deus. Vamos lá. O apóstolo ele tem compartilhado um pouquinho aqui sobre vestes espirituais. Eu não quero fugir muito, né, do que ele tem falado. Então, eu vou usar aqui um livro dele, o próprio livro dele, não sei se vocês conhecem, chama Revelações Proféticas do Tabernáculo de Moisés. Aí, é um livro que ele escreveu falando um pouquinho sobre cada utensílio do Tabernáculo de Moisés. E eu queria falar um pouquinho sobre a bacia de bronze e a importância que o sacerdote, a importância do sacerdote, todos que estão aqui nessa mesa são sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. O Senhor ele tem nos separado nesse tempo para exercer um sacerdócio, seja um sacerdócio pessoal, familiar e ministerial. E eu creio que esse chamado não é somente para algumas pessoas, mas é um chamado para a igreja do Senhor. E como igreja nós precisamos de corresponder a esse chamado. Então, quando nós estudamos o tabernáculo de Moisés, nós podemos identificar alguns utensílios que traz uma revelação e traz um significado muito profético para os nossos dias atuais. E um deles, né, de início, quando a gente entra ali, se você pegar para estudar Êxodo, a partir de Êxodo 25, o Senhor começa a instruir Moisés sobre a construção do tabernáculo. O Senhor unge homens com uma capacitação extraordinária para construir o tabernáculo. E dentro disso, Deus começa, então, a estabelecer alguns princípios e algumas ordens espirituais do próprio Deus que é depositado sobre o coração de Moisés. Então, quando o sacerdote, que todos os sacerdotes eram da filhos de Arão, né, os levitas, aqueles que foram separados por Deus para exercer um sacerdócio, tanto para o Senhor, depois eles tinham uma responsabilidade também de ministrar o povo, de ministrar as pessoas, e quando eles entravam no tabernáculo, o primeiro acesso que eles tinham era numa parte onde era aberta, que se chamava átrio, e nessa parte que se chamava átrio, tinha 2 utensílios, que é o altar de holocausto, que hoje significa para mim e para você o sacrifício de Jesus, era onde os sacerdotes sacrificavam ali animais para perdão e remissão de pecados, e depois que os sacerdotes eles sacrificavam e ofereciam algo para o Senhor, eles tinham então acesso à bacia de bronze. A bacia de bronze, ela já começa nos ministrando algo. Muito interessante que, não sei se o apóstolo já compartilhou isso aqui, mas é sempre bom a gente relembrar, mas a bacia de bronze ela foi construída por espelhos de mulheres naquela época que ofertaram. Quando Moisés, em Êxodo 25, ele levanta uma oferta, ele fala, olha, que cada um aqui cujo coração se inclinar voluntariamente,
em ofertar para a construção do tabernáculo, que você traga a sua oferta. E dentro dessas ofertas, algumas mulheres depositaram os espelhos onde elas usavam para olhar a sua imagem, né, para se arrumar. As mulheres aí, sempre bom ter. A mulher, aqui na Escola de Missões, nós somos 17 meninas. Então, tem espelho por toda parte da casa, porque a mulher gosta de se olhar, gosta de se arrumar. E eu acredito que as mulheres ali na época de Moisés não era diferente. Então, quando elas entregam o espelho, eu vejo uma renúncia da parte delas de uma forma sobrenatural. Algo que tinha muito valor para elas, e elas entregam aquilo para que a construção do templo fosse feita de uma maneira excelente, né? Fosse construída conforme o desejo e o coração de Deus. E a bacia de bronze, então, ela servia para que o sacerdote eles pudessem lavar as suas mãos e os seus pés, para que o sacerdote eles pudessem se purificar, porque eles não poderiam entrar na outra dimensão do tabernáculo, que se chama Santo Lugar, com o seu corpo e com as suas vestes sujas. Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo 28, a partir do verso 2. Êxodo 28, verso 2. Vai dizer assim: para o seu irmão Arão, façam vestes sagradas, que lhes confiram dignamente e honra. Diga a todos os homens capazes, ao qual dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirvam como sacerdote. São essas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, e um cinturão, para que os sacerdotes e Arão, seus filhos, sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Então, olha só para você ver que interessante. Deus ele começa a instruir aqui alguns homens, né, através da vida de Moisés, da construção das vestes dos sacerdotes. E é algo importante que Deus ele destaca da forma que deveria ser feito, da forma que deveria ser construído, a linha que deveria ser usado. E isso revela algo na nossa vida hoje. As vestes do sacerdote falam do nosso caráter. São as vestes que nos dão acesso a lugares. É o nosso caráter que dá acesso a lugares espirituais, a ambientes espirituais. Nós somos conhecidos, identificados conforme as vestes que nós estamos usando. Eu sempre falo aqui, durante as aulas da Escola de Missões, que quando você olha para um médico, quando você olha para um policial, logo você identifica o lugar onde ele passa a maioria do dia. Quando você vê um médico ou um enfermeiro com vestes brancas, com colete, na sua mente você já começa a levar ela, não, essa pessoa ela está a maioria do seu dia, a maioria das suas horas dentro de um hospital, da mesma forma um policial, porque nós identificamos uma profissão conforme as vestes que aquela pessoa está vestida. E assim também é no mundo espiritual. Conforme a nossa construção dentro de um sacerdócio, e nós sabemos que os sacerdócios são as práticas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra, o propósito, vigílias, entrega ao Senhor. E através dessas práticas espirituais, o Senhor, então, ele começa a nos vestir com vestes espirituais. E são essas vestes espirituais que nos dão acesso a ambientes. Por exemplo, um ambiente de cura, um ambiente de libertação. Nós estávamos falando aqui agora do apóstolo João Yuri. É um homem que carrega vestes de libertação. É um homem que, quando ele chega no ambiente, as pessoas já começam a identificar aquilo que ele carrega no seu espírito. O ministério dele é algo evidente, é algo que as pessoas, principalmente aqui em BH, no ministério aqui da Igreja Amor e Fé, quando as pessoas veem o Yuri, o pessoal já fala, hoje vai ter capeta, hoje vai ter manifestação, porque ele é um homem que carrega essa unção, que abre cativeiros, ele tem essa unção de Deus que não vem dele, nunca foi sobre ele, mas é tudo sobre o Senhor. Mas através de um sacerdócio que ele construiu em Deus, ele tem acesso a esses ambientes para remover pessoas de cativeiro, para remover pessoas de traumas, através da cura, através da libertação. E eu creio, irmãos, que essa mesa aqui é liberada uma unção sobre as nossas vidas, para que eu e você também receba vestes espirituais, para que através das nossas vidas pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam transformadas através de um sacerdócio, de uma entrega que nós estamos vivendo nesses últimos dias.
Então, como sacerdotes, na palavra do Senhor vai dizer que nós fazemos parte de um reino de sacerdotes. Existe um reino que constitui, o que constitui esse reino são pessoas que entenderam a sua identidade espiritual como sacerdotes. E entendendo a nossa identidade espiritual, nós começamos então a receber vestes espirituais. A primeira veste espiritual que nós recebemos através de um ato profético é o batismo. O batismo nas águas, que também representa a bacia de bronze, é um ato profético onde você está entrando ali naquelas águas para que as suas vestes elas sejam purificadas, elas sejam lavadas. E eu quero falar aqui de algumas vestes que nós precisamos de perder, precisa ser removido do nosso espírito para que nós possamos receber vestes de autoridade diante de Deus, vestes de justiça, vestes de salvação. Mas antes de recebermos essas vestes que o Espírito Santo, que o próprio Deus traz sobre nós, nós precisamos nos despir de algumas vestes que as iniquidades, que as transgressões, que o pecado colocou sobre nós. Não sei, mas eu acredito que a maioria que está aqui, não sei, eu queria até perguntar, se você puder me responder, quem aqui nasceu no berço evangélico, você nasceu, seus pais, você teve esse privilégio de nascer num... Cadê você, Ellen? Eu acho que a ligação... Vai voltar, gente. Vai voltar. Voltei, irmãos. Perdão, parece que caiu aqui. Estão me ouvindo? Amém. Então, vamos lá. Eu fiz uma pergunta aí. Quem teve aqui esse privilégio de nascer num lar cristão, que não viveu no mundo, né, no pecado e nessa bagunça aí que, infelizmente, é uma realidade hoje no Egito e na Babilônia? Todos aqui nasceram num lar cristão ou ninguém nasceu? Pelo jeito ninguém, né, teve esse privilégio. Eu também não. Eu me converti com 17 anos de idade, hoje eu estou com 26 anos, e esse processo de conversão é algo onde Deus ele começa a remover essas vestes de iniquidade. Infelizmente, a Melita entrou, seja bem-vinda, Melita, Deus abençoe. Nós vestimos, então, infelizmente, o pecado, ele traz sobre nós vestes de iniquidade, onde nós herdamos isso desde os nossos antepassados. E através do batismo, desse ato profético, nós perdemos, graças a Deus, através da graça e da misericórdia do Senhor, removida essas vestes de iniquidade, vestes de mentira, vestes de injustiça, onde o mundo espiritual antes nos reconheciam como pessoas injustas, como pessoas iníquas, mas a partir do momento que nós vamos nos convertendo a Cristo, nós vamos exercendo um sacerdócio diante de Deus, essas vestes, elas são removidas, essas vestes, elas são arrancadas através do sangue de Jesus. E nós podemos ver isso na Bíblia. Eu queria dar aqui 3 exemplos sobre 3 vestes. A primeira é a veste de vergonha, que está lá no Salmos 35, verso 28. Salmos 35, verso de número 28. Vocês estão me entendendo, irmão? Estou falando rápido, está dando para pegar aí? Amém, glória a Deus. Salmos 35, verso de número 26.
vai dizer assim: sejam humilhados e frustrados todos que divertem à custa do seu sofrimento. Curvam-se de vergonha e desonram, cubram-se de vergonha e desonram todos que acham superiores a mim. Então, olha só para você ver na parte C aqui do versículo: cobrem-se de vergonha. Esse cobrir está falando de uma veste, de uma roupa que é colocado sobre uma pessoa. O propósito do diabo hoje é envergonhar aqueles que estão em trevas. Não sei você, mas no mundo eu já passei muita vergonha. Deus, ele me tirou das drogas, Deus, ele me tirou da prostituição, Deus, ele me tirou do tráfico. Eu nasci numa cidade muito pequena, então eu tive acesso a todas essas coisas. E Jesus, ele fez um milagre na minha vida. E, infelizmente, no pecado, eu usava vestes de vergonha, onde eu era envergonhada através do vício, através da bebida, através da droga, sendo muito nova, mas o diabo, ele me levou a este ambiente de vergonha. Então, são vestes que são colocadas sobre nós, e o mundo espiritual, ele começa, então, a nos conhecer conforme aquilo que nós estamos vestidos. Não sei se você já parou para pensar, mas ali em Gênesis, quando Adão ele cai, a primeira coisa que ele identifica é que ele estava nu, porque ele estava vestido de glória. Ele tinha as vestes do próprio Deus, mas através do pecado, Adão, então, ele perde as vestes que o próprio Deus tinha colocado sobre a vida dele, e o olhar dele agora, em uma dimensão de pecado, começa a identificar ele sem roupa, ele descoberto. Isso trouxe um peso de vergonha para Adão, onde nós podemos ver que a primeira coisa que veio à mente de Adão foi ele se esconder. E quando Deus pergunta, Deus começa então a passear no jardim, e Deus vira para Adão e fala assim: Adão, cadê você? E ele fala que ele se escondeu porque ele estava com medo e com vergonha de Deus. Foi gerado no coração de Adão uma vergonha de Deus porque ele estava sem roupa. Então eu creio, irmãos, que Adão ele estava vestido com vestes espirituais, mas a partir do momento que ele peca e ele entra então numa condição de desobediente, um homem que foi contra a palavra de Deus, ele perde essas vestes que o próprio Deus tinha depositado sobre a vida dele. Mas graças a Deus que através do sacerdócio nós conseguimos recuperar essas vestes de glória, vestes de salvação, vestes limpas e purificadas pelo Senhor. Amém? Segunda veste é a veste de maldição, que está no Salmo de número 111. Vestes de maldição. Salmos 109. Salmo 109, do verso 18 ao 20. Vamos ler somente o 18. Vai dizer assim: vestiu-se de maldição como de uma túnica. Pode esquecer, já está começando a cheirar. A Melita está com o áudio aberto aí. Desculpa. Sem problema. Vai dizer assim: vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e os seus ossos como azeite. Então, olha só para você ver, na parte A vai dizer: vestiu-se com vestes de maldição. Então, existe, ao decorrer da nossa caminhada, como eu disse, no pecado, os nossos antepassados, vou pegar um exemplo, na vida sentimental. Talvez na família existe uma maldição no casamento, a família ela não consegue casar antes de um ato sexual. E isso vem trazendo uma iniquidade. Salmo 109, versículo 18. 18. Eu não falei o versículo, irmãos? Versículo 18. Então, Você falou, porque você fala muito rápido, eu tenho que anotar aqui, papapum. Perdão, vou tentar falar mais devagar. Tá bom. Então, por exemplo, né, uma maldição aí na vida sentimental, nos casamentos de uma família. Famílias que têm um contexto de divórcio muito alto, sempre tem problemas, não consegue ter uma estrutura, não consegue ter fundamentos. Um outro exemplo também na vida de um jovem, os pais que veio de um contexto de promiscuidade, e o filho, então, herdou
essa maldição de promiscuidade. Então, se você pegar hoje, eu cuido aqui de 25 jovens, de 100%, 98% dos jovens viveu numa medida de promiscuidade muito alta, por uma consequência dos pecados dos seus pais, dos seus avós e das suas gerações passadas. Então, essas vestes de maldição também revela algo que nós herdamos da geração passada. Essas vestes, elas são transicionadas de geração em geração. E essas vestes, elas só são removidas através de um arrependimento. E o arrependimento nós só conseguimos encontrar em um sacerdócio sendo praticado diariamente, clamando o sangue de Jesus, clamando a unção do Espírito e clamando a glória de Deus sobre nós. Então, uma veste que precisa ser removida do nosso espírito são as vestes de maldição. Por exemplo, maldição financeira, né? Na vida financeira, uma família que infelizmente passa por sempre crises financeiras, a gente precisa de orar, é necessário a gente ir lá no Yuri, o João Yuri, o apóstolo João Yuri fala muito sobre quebra de maldição na vida financeira. Infelizmente, hoje isso existe uma porcentagem muito alta de pessoas que infelizmente está nesse contexto. Então, como que nós quebramos uma maldição? Como que nós removemos essas vestes de maldição financeira das nossas vidas? Através do dízimo e da oferta, que são práticas espirituais. Então, uma família que vive num contexto sempre de crise, tem o tempo das vacas gordas, mas as vacas magras sempre está ali, uma miséria talvez. Como que essa maldição precisa ser quebrada? Através de ofertas, você ofertar diante do altar de Deus, você dizimar diante de Deus com um coração puro, com um coração inclinado, não esperando algo em troca, mas que aquela oferta ela vem para remir uma área da sua vida. Nós podemos ver na vida de Davi, existe uma passagem que Davi ele chega até Araúna e ele fala assim, olha, eu quero levantar um altar aqui nessa terra. E Araúna, ele oferece o rei os bois, ele oferece ele a terra, tudo de graça. Mas Davi vira para ele e fala assim, olha, Araúna, eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe, porque essa oferta, ela vai remir a terra de Israel e o juízo que está sobre Israel, a maldição que está sobre Israel, ela vai ser removida por causa de uma oferta de um homem que exerce um sacerdócio diante de Deus. Então, as vestes de maldição, elas são alimentadas por práticas pecaminosas, por práticas de iniquidade, que precisam ser bloqueadas das nossas vidas através de um sacerdócio diante de Deus. Isso, irmãos, vai em todas as áreas, vida sentimental, no casamento, vida financeira, no seu ministério. Então, são áreas que nós precisamos sempre orar, nós precisamos sempre clamar o sangue de Jesus, para que essas vestes de maldição seja removido do nosso espírito, seja removido das nossas vidas e que nós possamos ser vestidos de vestes de santidade, de salvação, vestes de justiça diante de Deus. Amém? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Até aí está tudo bem? Compartilhar algo? Fica à vontade. Amém. Oi. Paulina, pardon, desculpa. Eu gostaria de fazer uma pergunta, quando você falou das vestes, eu gostaria de saber o seguinte, como que a gente sabe das nossas vestes atuais? Tipo assim, como é que eu sei a estado da minha veste atual, por exemplo? Eu creio assim, como que é seu nome? Perdoa. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria, eu creio que as vestes que nós estamos vestidas hoje, nós podemos ter um discernimento delas a partir do fruto. Seja um fruto no nosso casamento, no nosso não, no de vocês, que eu não sou casada, mas no casamento, fruto no casamento, fruto no ministério, um ministério que está frutificando, a vida financeira, né? Vamos pegar as finanças. Não, eu sou uma pessoa próspera, eu não é que eu sou um milionário, mas tudo que eu preciso, o Senhor está provendo. Eu não estou vivendo em uma condição de miséria, mas o Senhor ele tem sido fiel, ele tem suprido todas as minhas necessidades, e o Senhor tem me dado para compartilhar com outras pessoas, para semear na vida de outras pessoas. Então, eu identifico as minhas vestes pelos meus frutos, pelas minhas movimentações, pelo respaldo que Deus também traz sobre as nossas vidas, nas nossas orações, né, dentro do sacerdócio, como nós estamos falando aqui. Deu para responder? Sim, sim. Amém. Glória a Deus. A Ivonete também abre o áudio.
Sim, foi. Amém. Eu sempre quis entender um pouquinho melhor quando o povo atravessa o Rio Jordão, o Senhor manda eles se santificarem e tal, e também fala sobre a, como é que fala? A circuncisão, e aí Sim. depois ele fala sobre que ele estava removendo sobre eles, né, aquele manto da vergonha da escravidão. Amém. Né? Isso. Então, assim, aquele povo, ele pelo que a gente conhece, é que aquele povo ele nasceu no deserto, né? A maioria que saiu do Egito tinha morrido no deserto. Sim. E aí você falou da veste de vergonha, eu lembrei dessa passagem. O que você entende sobre essa passagem? Para mim, assim, como você disse, né, muitos daqueles que saíram do Egito, eles já tinham morrido, mas foi ficando uma geração, os filhos dos seus filhos, e as criancinhas foram crescendo, os adolescentes, e eu acredito nisso que eu acabei de falar, sobre uma herança. Então, a herança ela não é somente positiva, mas ela também é negativa. Então, um exemplo, a Ana Maria, junto com seu esposo, se eles quebraram o ciclo, hoje eles estão em Cristo, aprendendo a palavra, exercendo o sacerdócio, foi quebrado sobre a vida deles um ciclo de vergonha, um ciclo de miséria, um ciclo de mentira, um ciclo de vestes de vergonha. Então, a geração que está abaixo deles, que são seus filhos, não sei se eles têm filhos, os filhos dos seus filhos, seus netos, e por aí vai, as próximas gerações, elas vão herdando tanto o positivo quanto o negativo. Por isso que, através do nosso sacerdócio, nós precisamos de orar para que toda maldição hereditária, ela pare em nós. Toda maldição que nós herdamos dos nossos antepassados, ela tenha um fim em nós, porque através do nosso sacrifício, do nosso sacerdócio, nós estamos remindo uma geração, nós estamos removendo sobre a próxima geração um peso de iniquidade, um peso de vergonha, um peso de maldição. Então, a nossa geração futura, ela vai receber vestes de santidade. E eu creio que nessa passagem, quando o Senhor fala assim, olha, se santifiquem, porque amanhã eu farei coisas extraordinárias no meio de vocês. Deus estava falando com eles assim, a partir de vocês eu vou começar uma nova geração. A partir de vocês, eu vou vestir uma geração, eu vou remover as vestes de vergonha e vou colocar vestes de honra sobre essa geração. A geração de vocês vão pisar na terra prometida, a geração de vocês vão se alimentar do melhor dessa terra. Então, eu acredito dessa forma, que a herança ela não é somente algo positivo, mas ela também é algo negativo, que infelizmente o mundo espiritual ele se movimenta dessa forma. O mundo espiritual tem algumas leis e que nós não conseguimos, né, mudar essas leis, mas nós conseguimos sair debaixo de um peso de maldição, de vestes impuras, através do nosso sacerdócio. Deu para responder, Ivonete? Amém. Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade aqui. A terceira e última veste, né, negativa é a veste de imundícia, que está em Zacarias 3:3. Vestes de imundícia, Zacarias 3:3. Vai dizer assim, Zacarias 3:3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Vamos continuar aqui. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as suas vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passaste de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Olha que lindo, irmãos. Josué estava vestido com vestes de imundícia, vestes que infelizmente foram manchadas pelo pecado, pela iniquidade e pela transgressão. Mas vem um anjo enviado do Senhor e fala assim, Josué, hoje eu estou removendo essas vestes de imundícia da sua vida e do seu espírito e trago sobre você vestes de finos trajes. Eu quero trazer sobre você vestes de honra, vestes de glória. Você já não mais está vestido
com uma roupa impura, mas eu trago sobre você vestes lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua geração, que as vestes sejam removidas, as vestes de imundícia, sujeira, iniquidade sejam removidas e que você receba vestes purificadas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Aleluia! Essa é a vontade de Deus, irmãos, para as nossas vidas. Deus, ele não nos constituiu sacerdotes para estar vestidos com vestes de vergonha, maldição e imundícia, mas o Senhor nos chama para que essas vestes elas sejam removidas e ele traga sobre nós vestes de justiça, onde você vai ser vestido, quando fala ali em Apocalipse, através dos atos de justiça, o Senhor ele começa a trazer novas vestes sobre o nosso espírito. E o mais interessante, irmãos, é que a partir do momento que você sai dessa condição de vestes impuras, Deus começa a te movimentar no mundo espiritual. E aí Deus começa a gerar no seu coração um desejo de orar, um desejo de jejuar, um desejo de estar com Ele. Isso é o próprio Deus que gera, porque através do nosso sacerdócio, o Senhor ele vai trazendo sobre nós. Na minha mente, irmãos, eu sou assim, às vezes eu imagino algumas coisas bem malucas, mas eu vejo que a cada tempo, cada momento que eu tenho com Deus, vem um anjo e começa a costurar assim, ó, no meu espírito vestes. Ele vem, passa uma linha, ele costura um pedaço, ele coloca fino, ele coloca um linho fino, ele coloca linhas de ouro dentro daquilo que eu estou ofertando a Deus. E isso é sobrenatural, irmãos, porque através de um jejum, na sua mente natural, aquele jejum não está promovendo nada, não está fazendo nada, mas no mundo espiritual, aquele jejum está trazendo sobre você um pano de glória, um pedaço de vestes, uma veste de salvação, uma veste pura, onde através da sua vida outras pessoas vão ser salvas. Pessoas que são vestidas com vestes de salvação, são pessoas que pregam o evangelho e Deus respalda essas pessoas para que através da vida delas outras pessoas sejam salvas. E eu queria falar sobre 3 vestes positivas. E a primeira é a veste de salvação, que está em 2 Crônicas 6, 41. Então, vamos lá. 3 vestes positivas. A primeira, veste de salvação. 2 Crônicas, capítulo 6, verso de número 41. Olha só o que vai dizer aqui. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, o Senhor Deus, se vestiram de salvação, e os teus santos se alegraram do bem. Irmãos, olha só, o Senhor vestiu com vestes de salvação. Essas vestes de salvação para vocês que estão aí nas nações da terra, através do seu testemunho, através da sua vida, pessoas vão olhar para você e falar assim, aquela pessoa tem algo diferente, e ela vai querer conversar com você e não você abrir a boca, aquela pessoa já vai ser impactada, talvez você não vai abrir a Bíblia para aquela pessoa, mas aquilo que você está carregando no seu espírito vai ministrar o espírito daquela pessoa, que é a veste de salvação. Então, eu creio, irmãos, que através do nosso sacerdócio, nós nos tornamos portais de salvação. E nos tornando esse portal de salvação, o Senhor começa a nos vestir com vestes de salvação. E eu creio que o Senhor vai nos levar em várias nações para levar salvação para as nações, para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que estão ainda vestidos com vestes de iniquidade, de transgressão, de pecado, com vestes de mentira. Nós vamos ser aqueles, irmãos, que Deus está nos separando, nos preparando para remover essas vestes na vida de outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Segunda veste positiva, a veste de justiça. Veste de justiça. Está em Jó, capítulo 29, versículo 14. Olha que lindo esse texto, irmãos. Jó
29, versículo 14. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de vestes, como manto e turbante era a minha equidade. Uau! Eu me cobria de justiça, e como um manto, um turbante era a minha equidade. Então, a veste de justiça são aqueles homens e mulheres que caminham com uma vida no Espírito e as suas atitudes, os seus comportamentos vai revelar a justiça de Deus. Foi removido sobre você a justiça própria e Deus estabeleceu sobre a sua vida a justiça dele. E para que ele estabeleça, ele traz como um selo a veste de justiça e é colocado sobre nós um manto, um turbante de equidade. O Senhor, ele odeia a mentira, ele odeia a iniquidade, mas o Senhor ama a equidade. O Senhor ama aqueles que praticam a justiça, aqueles que caminham em justiça. E eu creio que é isso que o sacerdócio, ele produz no nosso coração. Então, quando o sacerdote ali no tabernáculo de Moisés, ele se lavava na bacia de bronze, ele trocava a sua veste, ele não podia ministrar ao Senhor de vestes impuras, irmãos. Isso, hoje eu estava compartilhando aqui com uma das obreiras aqui da escola de missões, o quanto que a igreja precisa de entender isso que nós estamos compartilhando aqui, sobre a justiça de Deus, sobre você manifestar a justiça, você não alimentar a iniquidade, mas você alimentar a própria justiça de Deus, a justiça que ele coloca sobre o nosso espírito. Homens e mulheres que praticam atos de justiça, homens e mulheres que caminham debaixo da justiça de Deus, onde você não vai fazer justiça com seus próprios braços. Nós estamos vendo aí na internet, não sei se vocês estão acompanhando, mas nessa época de política, né, acaba que alguns começam a se manifestar nas redes sociais, começam a liberar a sua justiça própria nas redes sociais, e recentemente eu estava vendo alguns pastores expondo aquilo que eles achavam sobre a política, sobre o Bolsonaro, sobre o Pablo Marçal, que está aí para ser um pré-candidato, né, para ser um presidente da nação brasileira. E assim, os homens que eram considerados homens de Deus estão fazendo justiça própria para colocar um homem na presidência, um homem que não teme a Deus, um homem que não anda em retidão diante de Deus. E o quanto que a igreja ela tem uma influência, irmãos, para trazer um peso de justiça sobre uma nação, através do sacerdócio, através das práticas espirituais, nós podemos trazer um ambiente de justiça, onde você estiver, fazer justiça com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, fazer justiça com aqueles que precisam ser justificados por Deus, onde nós não confiamos na justiça humana. Eu sempre falo isso aqui, eu voto hoje no presidente Bolsonaro, mas não é porque ele é o melhor, mas é porque ele tem algumas características, alguns valores, que como igreja nós identificamos que ele é a pessoa certa para estar ali. Mas se levantar um outro homem com outro peso de justiça, dentro da justiça de Deus, é essa pessoa que nós precisamos de colocar em um lugar de governo, em uma nação, e isso também dentro do ministério, dentro das igrejas, líderes que não praticam justiça própria, mas líderes que confiam na justiça de Deus, líderes que caminham debaixo de uma retidão, com o coração puro. Então, as vestes de justiça, ela fala muito do nosso caráter, da nossa conduta diante de Deus. O que é o caráter? São características que nós vamos absorver no decorrer da nossa caminhada. Então, existem características em nós que, infelizmente, o pecado estabeleceu sobre nós, e uma delas é a justiça própria. Mas existe uma característica do próprio Deus, que é a justiça, onde essa característica de Deus, ela vem sobre nós, removendo a característica que o pecado deixou em nós. Então, a justiça de Deus remove a justiça própria. A justiça de Deus remove a justiça humana. E esse é o desejo de Deus. Para mim, assim, o coração de Deus se alegra em ver um justo. E nós podemos ver vários versículos na Bíblia. A oração do justo, a oração daquele que tem um coração cheio de justiça de Deus, é uma oração correspondida, é uma oração onde o céu se abre sobre a vida daquela pessoa. Então, eu creio que é isso que Deus quer estabelecer sobre nós, homens e mulheres de justiça, pregoeiros da justiça, assim como Deus chamou Noé. Noé foi um pregoeiro da justiça de Deus. O que é pregar a justiça de Deus? É pregar a perfeita vontade de Deus, é pregar a vontade de Deus, independente se pessoa A, pessoa B não gosta.
Independente se as coisas ao meu redor estão falando para eu não pregar, eu preciso de ser um pregoeiro da justiça e pregar aquilo que está no coração de Deus. Então, quando o Senhor ele coloca essas vestes sobre nós, ele traz um peso de justiça para pregar o evangelho, para orar pelos enfermos, para orar para aqueles que estão cativos e essas pessoas serem removidas de um cativeiro espiritual. Aleluia! Sim. Glória a Deus. E por último aí, dessas 3 vestes, vestes de força. Isaías 52:1. Uma força espiritual para que você seja fortalecido pelo Senhor. Isaías 52. Olha que lindo esse texto. Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nenhum incircunciso, nem imundo. Então, olha só para você ver o que o Senhor fala através da vida de Isaías para Sião e para Jerusalém, para duas nações, 2 povos diferentes. E ele estava falando assim, olha, vocês precisam se vestir com vestes de fortaleza. O que são essas vestes? Essas vestes, elas vêm para nos fortalecer, para que eu e você possamos suportar as pressões. Nós estamos vivendo em um tempo de pressão espiritual. Eu creio, né? E justamente o apóstolo João Yuri, ele esteve recente aqui, e ele sempre fala isso, ele fala assim, olha, para mim foram liberados outros demônios aí do inferno, esses demônios, eles vieram com uma força muito bruta para atacar a igreja, para atacar o povo de Deus. Então, nós precisamos nos vestir com essas vestes de fortaleza para resistir ao império das trevas. Vai dizer na palavra do Senhor assim, olha, que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor, mas é a igreja que está vestida com essa veste de fortaleza. Agora, a igreja, ou os sacerdotes que não buscam se vestir com essas vestes, facilmente eles vão ser abalados. Facilmente eles vão ser atacados por esses demônios, por uma pressão diabólica que acaba nos removendo de um lugar em Deus. Então, um exemplo, você está vivendo um tempo de pressão e você não busca essa veste de fortaleza. Facilmente o diabo vai encontrar uma legalidade na sua mente, nas suas emoções, e vai te colocar em um lugar, vai fazer como Elias fez, vai ir para a caverna, vai se esconder, mas essa não é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus é que nós nos posicionamos diante dos nossos inimigos e, através da força do Espírito, através do Espírito de fortaleza, nós possamos vencer toda a obra das trevas, nós possamos vencer todos os principados e potestades que se opõem contra as nossas vidas e contra a nossa família. Aqui na Escola de Missões, nós recebemos alunos de várias cidades. Tem pessoas aqui do Rio de Janeiro, da Bahia, alguns estados aqui mesmo do Brasil, mas também tem alguns jovens do Paraguai, que vieram lá da Igreja Atos de Justiça do Paraguai, e teve um tempo atrás que nós vivemos uma experiência aqui muito forte, irmãos, onde vieram demônios lá do Paraguai aqui, à noite eu estava dormindo, e esse demônio ele veio para me oprimir, e ele veio para falar que nós não tínhamos autoridade para ministrar a vida daqueles jovens que estavam aqui dessa nação, porque nós cremos que os jovens vêm para a escola de missões para ser fortalecido, para receber veste de justiça, veste de salvação e veste de fortaleza, para voltar para a sua nação e estabelecer o reino de Deus, levantar altares. Só que os demônios, o mundo espiritual, ele sabe, ele fica atento às movimentações. E aí nós recebemos um ataque muito forte e eu comecei a clamar a Deus pelo espírito de fortaleza. E eu falei, Deus, me fortalece aqui, Senhor, porque se não for a sua presença, se não for a força que vem de ti, se o Senhor não me vestir com veste de fortaleza, eu não vou suportar esse ataque espiritual. Então você pode estar sob ataque e talvez não estar percebendo, mas através dessa palavra que o Senhor possa despertar o seu espírito a se vestir com veste de fortaleza, para resistir, talvez, um demônio que atua na sua família, demônios que vêm atacar, demônios hereditários, demônios geracionais que vêm de geração em geração. Você se vestir com veste de fortaleza para resistir, para mandar fogo, para repreender esses demônios, para que nenhuma obra das trevas prevaleça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu ministério, em nome de Jesus.
que o Senhor ele possa trazer essa consciência sobre nós Amém. a partir desse estudo. Aleluia. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem aí até 6 horas, né? Que é o estudo, 6, a gente pode ir até às 6h10. Ou não? Só quero compartilhar algo aqui que é muito importante também. Nós falamos sobre o batismo das águas, e eu queria falar sobre uma veste que nós recebemos, sobre o batismo no Espírito Santo. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, o Senhor, ele traz sobre nós vestes de conquista. A unção do Espírito, a unção que é derramada sobre nós, através dessa unção, nós começamos, então, a conquistar ambientes no mundo espiritual. E quais são esses ambientes? Como eu disse, pode sim ser ambientes de cura, ambientes de libertação, ambientes do sobrenatural de Deus, de uma fé sobrenatural, que através da sua vida vai ser liberado uma fé, vai ser liberado algo sobrenatural que vem da parte de Deus. Mas também existe ambientes acerca dos princípios, ambientes de honra, ambientes da obediência, ambientes da aliança, onde nós, como sacerdotes, nós precisamos de alcançar esse ambiente para que, através dos ambientes onde nós alcançamos, através dessas vestes, nós podemos exercer ou nós podemos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos recebendo no sacerdócio, colocar em prática no reino. Eu vou repetir isso devagar. Vamos lá. A partir do momento que nós, através de um sacerdócio, nós estamos sendo revestidos por uma unção do Espírito. O revestir já fala de uma veste. A palavra revestir é colocar algo por cima. Ou você tira uma veste e coloca outra, ou você coloca uma outra roupa por cima da que você está. E eu acredito que o batismo nas águas é o passo número 1, é uma veste que nós recebemos. Então, vou dar um exemplo aqui, vou pegar um casaco. Através do batismo do Espírito Santo, nós recebemos essa camisa que eu estou vestido. Mas quando eu oro para ser batizada, né, através do batismo nas águas, é esse. Quando eu oro para me ser batizado no Espírito Santo, eu coloco, então, uma outra veste. Eu começo, então, a vestir algo por cima do que eu estou vestido, que vem com uma proteção. E o que nos protege no mundo espiritual são os princípios que movimentam o reino de Deus. Então, um homem e uma mulher de Deus que se movimenta debaixo dos princípios espirituais, princípio de autoridade, princípio de honra, princípio de lealdade, princípio da verdade, são homens e mulheres que estão guardados, eles estão protegidos, é como uma cobertura espiritual. Então, através do meu e do seu relacionamento com o Espírito Santo, nós somos revestidos dessa unção, para que eu e você possamos nos movimentar no reino de Deus de uma forma consciente acerca dos princípios que é estabelecido pelo próprio Deus. Então, vou dar um exemplo. Quando você se movimenta debaixo de um princípio de autoridade, você está coberto, você está guardado por algo, você recebe ali um ataque do diabo, mas aquele ataque não vai te afetar de uma forma direta, porque a veste que está sobre você te protege daquilo. E qual é essa veste? Os princípios espirituais. E que isso revela o caráter de Cristo. Isso revela a natureza. Nós vemos Jesus foi um homem, da mesma forma que ele foi 100% homem, ele foi 100% Deus. E Jesus, ele foi um homem que viveu debaixo de princípios. Em todo o tempo, nós vemos Jesus respeitando as autoridades espirituais. Em todo o tempo, nós vemos Jesus, ele falando assim, olha, eu não falo nada que o meu Pai não fala para eu falar. Eu não posso me movimentar sem uma direção do meu Pai, porque a partir do momento que eu me movimento debaixo de uma direção do meu Pai, eu estou coberto, eu estou guardado. Então, são vestes que nós recebemos através de um sacerdócio e que nos habilita a nos movimentar no reino de Deus. E homens e mulheres que recebem essas vestes espirituais são homens e mulheres de governo, que estabelece governo onde você estiver. Você vai estabelecer um governo dentro da sua casa, você vai estabelecer um governo no seu sacerdócio, você vai estabelecer um governo no seu ministério, na igreja que você faz parte. E o governo não está falando de uma imposição, de um autoritarismo, mas está falando de uma autoridade que é respaldada por Deus. Isso é algo muito sobrenatural, irmãos. Quando nós entendemos que o batismo do Espírito Santo,
ele vem para nos revestir, ele vem para trazer uma unção sobre as nossas vidas, que nos habilita a nos movimentar no mundo espiritual. Nós começamos a orar de forma diferente, nós começamos a jejuar de forma diferente, nós começamos, então, a exercer as nossas práticas espirituais de uma forma diferente, porque agora nós estamos fazendo consciente. Antes nós estávamos recebendo vestes de impureza, de vergonha, infelizmente presos no pecado, mas agora que nós estamos em Cristo, nós identificamos que recebemos vestes de justiça, vestes de salvação, vestes de força, e através dessas vestes, através dessa movimentação, nós entramos em um outro ambiente, que é através do revestimento do Espírito Santo, onde nós recebemos uma outra veste que vai nos habilitar a nos movimentar no reino de Deus com autoridade, que vai nos levar a nos movimentar no reino de Deus com o respaldo do Senhor, que o próprio Deus libera sobre nós. Deu para vocês entenderem? Ficou claro? Alguma dúvida? Deixa eu falar aqui só um instantinho, já complementando aí do livro, né? Está sendo batismo nas águas do Espírito Santo, representa a troca das vestes, né? Um pedacinho só que está aqui, ó. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando há um verdadeiro quebrantamento e arrependimento. Amém. E como se nossas vestes de condenados fossem trocados por vestes de liberdade. Assim recebemos vestes para um novo tempo. É isso que você está falando aí. Amém. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. É isso aqui o pedacinho do livro. O batismo nas águas, ele vem para trazer, ele nos tira de uma escravidão. E o batismo no Espírito Santo, ele nos reveste, nos habilitando. São pessoas habilitadas, são pessoas que foram posicionadas por Deus para se movimentar no reino. Aí é onde Deus começa a te chamar para o ministério. Aí é onde Deus começa a trazer uma unção de pastoreio. Aí Deus começa a te levantar como um pastor, como uma pastora. Deus começa a te levantar para discipular pessoas. Por quê? O homem e uma mulher que recebe essa troca de vestes de pecado e recebe vestes de liberdade, é uma pessoa que está habilitada a ser revestida pelo Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, para fazer coisas extraordinárias no reino de Deus. E Deus está à procura dessas pessoas. Deus está à procura de homens e mulheres que estão com o coração disponível e aberto para fazer a vontade dele e estabelecer a vontade dele onde você e eu estiver, seja em uma nação, seja em uma igreja, uma cidade, um bairro. Deus, ele quer estabelecer algo através das nossas vidas, amém? E para fechar, eu só queria ler algo que está aqui, eu achei muito interessante, que está no livro, que fala assim: somente as vestes que Cristo lavou com seu próprio sangue pode nos habilitar, ou pode habilitar-nos a aparecer ou nos apresentar diante da presença de Deus. Andar com as vestes brancas é andar em constante comunhão com Jesus, através de um sacerdócio pessoal, familiar e ministerial. Então, só para a gente fechar e concluir aqui esse tempo, como que eu vou permanecer com as minhas vestes limpas? Como que eu vou permanecer sempre recebendo vestes que vêm do próprio Deus, através de um sacerdócio aprovado diante de Deus, através de uma vida de oração, através da vida na palavra. E quando eu falo vida, irmãos, eu não estou falando um dia você ora, você deixa de orar 10 dias, não. É todos os dias você tirar o seu tempo com Deus, é todos os dias você pegar a sua Bíblia, e não é somente pegar a Bíblia para pregar ou para preparar um estudo, mas é pegar a Bíblia para que aquela leitura ela gere uma transformação no nosso interior, ela gere uma transformação no nosso caráter, porque a consequência do nosso caráter ser transformado é eu e você receber vestes que vêm do próprio Deus. Então, o que atrai vestes limpas, vestes lavadas, remidas? O que vai trazer sobre nós todas essas vestes positivas que nós falamos? Um caráter que está sendo transformado através de uma vida com Deus. Então, eu creio que é isso que o Espírito Santo ele deseja fazer, não somente conosco que estamos aqui nessa mesa, mas com a igreja do Senhor. E que Deus ele possa te usar de uma forma sobrenatural para que outras pessoas recebam essas vestes que você está recebendo, vestes de salvação,
vestes puras e lavadas pelo sangue de Jesus. E assim, me desculpe se eu não fui clara, mas eu creio que esse estudo deu para vocês aprenderem alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar algo, pode ficar à vontade aí. Alguém? Senão nós vamos orar aqui para a gente finalizar. Eu zoei brinquei com o apóstolo, né? Ele falar, Ana Maria, pode falar. Não, eu quero te falar que eu estou muito impactada com seu testemunho, achei maravilhoso o que Deus fez na sua vida. É muito legal, assim, não tenho palavras, porque é uma situação assim maravilhosa, é realmente os frutos na sua vida. Amém. Então, Glória assim, a é muito Deus. bom. Eu gosto muito de conhecer pessoas assim que Deus fez algo, porque isso fortalece a minha fé. Foi muito bom. Amém. Fiquei muito feliz com sua pregação, com o estudo, com tudo. Também te Amém. conheci. Glória a Deus. Foi um prazer também conhecer vocês, viu? Então, como eu estava falando, eu falei com o apóstolo, né, ele me ligou pedindo para me estar aqui com vocês. Eu falei assim, olha, eu vou aparecer lá, os irmãos vai tudo sair na sala, que eles estão acostumados a ouvir pregação de terceiro céu, quarto céu. Mas eu creio que através do Espírito Santo, vocês foram edificados aí através da palavra. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, eu estou aí no grupo do WhatsApp, pode me mandar uma mensagem, e vamos aí estreitar essa aliança, né? Essa aliança que o Senhor está construindo através dessa mesa aqui. Amém? Eu amei essa palavra de hoje. Glória a Deus. Avisa o apóstolo Rogério que pode mandar mais vezes você vir. Amém. Muito bom. Oi, A Ivone. gravação novamente. Foi profundo, muito, muito, assim, coisas que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha aprendido. Glória a Deus. Então, eu amei. Achei Amém. fantástico. Isso foi só um pedacinho, tem que ver ela pregando. Quando o apóstolo bota ela para pregar, você tem que ver. Glória a Deus. Por Meu Deus, a gente vai pôr o apóstolo Rogério para sentar para ouvir ela. Ai, Vou pegar ai, no mas pé olha, dele e falar, pastor, você senta aí que nós vamos ouvir ela. eu fico muito feliz, viu, de ouvir de vocês, mas eu tenho aprendido isso tudo com ele aqui. Estou caminhando com ele já tem 7 anos, né, que eu faço parte aqui da Missão Despertar, que eu estou na obra missionária. Coladinha. Com certeza. A idade que eu tenho, estou perto lá para receber, né, aquilo que ele carrega da parte de Deus. Então, foi um prazer, irmãos, estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, um privilégio estar compartilhando aqui com essa mesa. Amém. Foi uma bênção mesmo. Muito obrigada. Amém, Ivonete. Deus abençoe vocês. Um grande abraço aí. Ele mandou um abraço para todos. Acredito que semana que vem ele vai estar aí com a gente, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer conhecer vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.